Hoje nós estamos recebendo aqui a pergunta do Alex Quincalha. Alex Quincalha é o nome do cidadão, né? Ele está escrevendo para nós do Rio de Janeiro. O pessoal do Rio de Janeiro participam bastante aqui na nossa programação, né? Dessa vez é o Alex Quincalha. Ele está dizendo: boa tarde, pastor Samuel Gomes. A paz do Senhor. Sou Alex Quincalha, me congrego na Primeira Igreja Batista, aqui no Rio de Janeiro, né? Ele quer saber, pastor, eu quero saber o seguinte: eu ouvi o senhor falando que os 24 anciãos são os discípulos, né? Os discípulos de Jesus, né? Mais ou menos assim que ele está dizendo. Tá, ele entendeu que entre os 24 anciãos estão os 12 apóstolos, né? Os 12 apóstolos de Jesus. Mas ele quer saber se entre esses 12 apóstolos que estão no meio dos anciãos, quem é que está representado lá? Na verdade, ele quer saber o seguinte: eu entendi aqui a pergunta do Alex. Ele quer saber o seguinte: pastor, entre os 24 anciãos está Matias ou Paulo? O quê? Não acredito. É porque certamente ele ouviu falar aqui em um outro programa que a gente falou, que a gente disse que entre os 24 anciãos, né, lá do Apocalipse, está os 12 apóstolos de Jesus, né? E então ele quer saber se entre esses 24 dos 12 apóstolos que estão lá representados, quem é que está representando, né? Quem é que está representando? Se é Matias ou se é Paulo, né? Se é Matias ou se é Paulo. Então vamos lá. Porque teve aquele problema, né? Teve aquele problema do Judas, né? Teve o problema do Judas, que foi substituído pelo Matias. E aí ele quer saber se quem está representado entre os 24 anciãos se é Matias ou é Paulo. Então vamos lá. Alex, a fim de argumentar sobre essa questão, é necessário primeiro, Alex, a gente fazer uma identificação de quem é Matias. O quê? Não acredito. Quem é Matias, né? Quem é Paulo? Quem é Matias e quem é Paulo no Novo Testamento? Vejamos sobre os dois. Os dois textos específicos, Matias em Atos, né? Sobre Matias em Atos, capítulo 1, versículo 15 e 26, e Paulo em Atos, capítulo 9, versículos de 1 ao 19. O primeiro relato, Alex, trata da eleição de Matias para o apostolado, né? Trata da eleição de Matias para o apostolado. Produção, vocês não botaram aqui a vinheta a Bíblia Tinha Razão, não? Botaram, não? Pô, bota, é bom botar, né? Rapaz, mas que coisa. Como é que vocês não botam aqui a vinheta do A Bíblia Tinha Razão? Bota aqui a vinheta. Bota. Não, pode botar. Bota. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Mas, rapaz, como é que vocês não vão botar aqui a vinheta do programa, rapaz? Mas que coisa. Eu explicando aqui direitinho. Então, vamos lá. Vamos lá, Alex. Matias, né? O primeiro relato trata da eleição de Matias, né? Como o Matias foi eleito por causa aquele negócio lá do Judas, né? Judas saiu cuspindo fogo, aquela coisa toda e tal, aí pegou uma corda e foi se enforcar, aí por lá não conseguiu se enforcar, escorregou lá da árvore, caiu de cabeça, arrebentou-se todo, né? E aí foi substituído por Matias, né? Uma proposta do apóstolo Pedro. E ele acabou sendo substituído pelo Matias. Então, a eleição de Matias para o apostolado entre a ressurreição de Jesus e o Pentecoste. Os crentes de Jerusalém se reuniram não só para a oração, mas também para a reflexão a respeito da vaga deixada por Judas. O quê? Não acredito. Tinha uma vaga, né, no apostolado. Então, quem liderou a reunião foi o apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro liderou aquela coisa toda, né? E sobre a decisão de orientar a pequena igreja, cerca de 120 membros, era uma igreja pequena, né? Acerca da necessidade de alguém ocupar o cargo tão nobre, né? Cargo tão nobre como era o cargo de Judas. Cargo que Judas rejeitou, era um cargo muito nobre, né?
Eu fico pensando, rapaz, se a pessoa que andou com Jesus, como Judas, né, fez o que fez, imagine nós, né? A gente tem que orar muito, todo dia pedir para que Jesus nos ensine a ser crente, porque o negócio é feio, viu? Eu fico analisando aqui esse Judas, né? Andou com Jesus, aí viu aquele tanto de coisa que Jesus fez, e ainda fez uma desgraceira dessa. Imagine nós, né? Que nunca vimos Jesus, e aí a gente ainda fica, às vezes, ainda meio receoso, né? Então, é necessário que oremos pela crença, é necessário que o Senhor Deus nos dê uma crença muito grande. Eu oro todo dia, Jesus me ensina a ser crente, né? E aí quem vê orando, pensa que eu não sou crente. Pensa que nem crente eu sou, porque todo dia orando, Jesus me ajuda, eu quero ser crente. A voz está até falhando aqui, né? Mas vamos lá. Então, 120 membros, e a oração era acerca da necessidade de alguém ocupar o cargo tão nobre. Então, Pedro foi o líder da igreja de Jerusalém. O quê? Não acredito. Pedro foi o líder da igreja em Jerusalém, e em seu início, né? Depois Tiago assumiu, né? O quê? Não acredito. Tiago assumiu a igreja, depois que Pedro deu aí algumas vaciladas, né? A vacilada que eu falo não é pecado, não. É porque Pedro era bastante alvoroçado. Pedro era aqueles crentes adoidados. Tem aqueles crentes adoidados, né? Antes da conversão ele era assim meio adoidado. Ele queria resolver tudo, era no tapa, era no chute, era na faca e tal. E Jesus disse várias vezes: Pedro, guarda tua faca, Pedro. E nada de Pedro guardar a faca dele. Lembra que ele cortou a orelha lá daquele cidadão? Pois é, meteu logo lá, cortou logo a orelha do cidadão e se Jesus não tivesse ali, ainda era capaz de ele levar essa orelha para fazer um churrasco. O quê? Não acredito. Se Jesus não tivesse ali, era capaz de levar essa orelha para botar no churrasco, né? Pedro era doidado, Pedro era doidado, aqueles crentes adoidados, né? Que tudo querem resolver no facão, no tapa, né? Então, meus irmãos, então Pedro foi o líder escolhido, né? Depois Tiago assumiu. É bom lembrar, viu, Alex, que estava se iniciando ali o seu ministério, o ministério apostólico, né? Então Pedro ali ainda inexperiente, baseia os seus comentários nas palavras de Deus e dá a entender que a escritura é autêntica e deve ser cumprida, né? De forma categórica. Então assim era necessário que um dos discípulos do Senhor fosse testemunha juntamente com os outros apóstolos da ressurreição de Jesus. Brasil! Certo? Então era necessário. Então lançaram sorte entre José, tinha os candidatos, né? Tinha os candidatos. Não acredito. Tinha os candidatos apóstolos, tá, né? Esse negócio de política é bem antigo, né? Bem antigo esse negócio de política e tal, aquela coisa toda. Então, tinha os candidatos. Os candidatos aqui era o José chamado de Barsabás, né? José Barsabás, e o concorrente aqui era o Matias. Então houve ali portanto, uma eleição, né? Eu não sei se naquele tempo você já tinha as caixinhas do Alexandre de Moraes, as caixinhas e tal, aquela coisa toda, mas foi feita a eleição, né? E aí eu não sei como é que foi, se foi nas caixinhas digitais, tal, as caixinhas infalíveis do TSE, né? Ou se era como faz aí na Argentina, nos Estados Unidos, né? Rapaz, eu fico me perguntando por que se as caixinhas do TSE são tão infalíveis, por que os Estados Unidos não usam essas caixinhas, né? Não acredito. Os Estados Unidos não usam as caixinhas, não. As caixinhas mágicas, não usa não. Quem gosta dessas caixinhas é o Lula. Lula adora essas caixinhas, né? Infalíveis e tal, aquela coisa toda. Alexandre de Moraes diz que elas são invioláveis, né? São invioláveis. Mas vamos voltar pra cá antes que a Polícia Federal bata ali na porta da rádio, né? Vamos lá, voltar pra cá. Então viu, Alex? Esse José chamado Barsabás e o Matias, houve ali uma eleição, e o Matias acabou sendo eleito. Não acredito. Matias acabou sendo eleito.
Pronto, Matias começou, foi o eleito. Tiraram sorte ali, o Matias foi eleito, tal, aquela coisa toda. Então, apesar de Matias preencher a vaga, viu, Alex? Apesar de Matias preencher a vaga ali no círculo dos 12 apóstolos, não ouvimos mais falar diretamente dele, né? O quê? Não Vocês ouviram falar mais alguma coisa diretamente, sobre o Matias? Não ouvi mais falar sobre ele, não. Parece que ele era daqueles crentes que, tipo aqueles auxiliares, né? Que só pendura aqui a gravata e tal. Aí quando dá quarta, eles estão sentados lá, feitos uns bebelô com as gravatinhas aqui e tal. Não faz nadinha na casa de Deus. Nada. Não move nada, né? Foram feitos auxiliares, aí, né, pendura aqui a gravata e tal, aí senta aqui e tal. É quarta-feira e domingo, tá todo mundo penduradinho aqui, que nem cabide, né? Aqui pendurado no púlpito, mas não serve pra nada, né? Serve pra nada, fazem nada pela obra de Deus, né? Eu não sei. Então o Matias, eu não sei se era um cabide desses assim de púlpito, né? Ai. Então, tem auxiliar que trabalha, mas tem uns que são só cabide de púlpito. O quê? Não acredito. Cabide de púlpito, só serve mesmo pra sentar ali no púlpito, tá? Aquela coisa toda, né? E aí, depois do apóstolo, nós não ouvimos mais falar, viu? Não ouvimos mais falar sobre o Matias, né? Em todo o restante do Novo Testamento, ele simplesmente sumiu. O quê? Não acredito. Sumiu, Matias, ninguém mais viu ele e tal, aquela coisa toda, né? Quanto ao apóstolo Paulo, cuja conversão deu no caminho para Damasco, viu, Alex? Percebe-se que o apostolado é em si mesmo, né? Um assunto intrigante, porque Paulo não preenchia as qualificações dos apóstolos como os 12. Ele não preenchia. O quê? Não acredito. Paulo não preenchia as qualificações, né? Então, do apostolado como os 12, mas se tornou apóstolo destinado aos gentios. Brasil! Se tornou um apóstolo, uma espécie de apóstolo diferente, né? Destinado aos gentios. Tá bom, minha irmã. Tá bom, né? Então, Alex, o Paulo não preenchia, né, os requisitos para ser um apóstolo. Então ele foi destinado como apóstolo dos gentios, né? Apóstolo dos gentios ao lado de Pedro. Paulo é o apóstolo mais preeminente da igreja primitiva. Isso ninguém tem dúvida, né? Paulo é o apóstolo mais proeminente da igreja primitiva. E ele não poderia ter assumido o lugar de Judas, pois o seu apostolado, Alex, é inteiramente distinto. O quê? Não acredito. Então Paulo não poderia, viu, Alex? Paulo não poderia ter assumido o lugar de Judas, não poderia assumir o lugar de Judas, pois o seu apostolado é inteiramente distinto. A diferença entre Paulo e os 12 apóstolos é uma diferença óbvia, né? Todo mundo percebe, né? Ela submete o seu trabalho à apreciação dos apóstolos. O mais curioso, Alex, é que Paulo, de perseguidor da igreja, tornou-se incansavelmente pregador e disseminador das boas novas. Ele, de perseguidor, tornou-se um grande disseminador das boas novas. Os relatos da conversão de Paulo na estrada de Damasco, em Atos capítulo 9, versículos de 1 e 19, né? Então trazem ali um tema comum. Paulo viu a Jesus. O quê? Não acredito. Paulo viu a Jesus, que ele falou na estrada de Damasco. Jesus leva Paulo à conversão, aparecendo-lhe na luz da glória celestial. Então a conversão de Paulo foi algo miraculoso, né? Algo extraordinário, né? Antes, essa luz sobrenatural, a única coisa que o homem pode fazer é cair, né? É cair e prostrar-se em rosto em terra. Foi o que Paulo fez, né? Acerca dos 24 anciãos, viu, Alex? O que é citado em Apocalipse 4:4, segundo o teólogo Stanley Horton, né? Na sua obra em Apocalipse de CPAD, o trono de Deus não é o único que João vê em redor
dele havia 24 outros tronos. O quê? Não acredito. 24 outros tronos, né? Certo? Então, havia esses 24 tronos, com 24 anciãos, né? Essa palavra ancião, quer dizer presbítero, era um termo usado na igreja primitiva, que é sinônimo de bispo, sinônimo de bispo de uma igreja local. Então os judeus, Alex, eles usavam esse termo para os membros do sinédrio, como afirma Orton. A Bíblia não explica, viu, Alex, quem eram os anciãos, mas alguns escritores, e aqui a gente já até falou num programa passado, pensam que são os anjos governantes. Não, volta pra cá, vocês já estão com heresia. Ah, mas que coisa. Não, volta pra cá. Ah, mas que coisa. Não é que eu tô dizendo. Pelo amor de Deus, a gente tá explicando aqui. Rapaz, vocês se ajeitam, rapaz. Que coisa. Tribulação. Então vamos voltar aqui. Então nós estávamos falando aqui que... Cala a boca, risadinha. Deixa eu explicar bem aqui direitinho. A gente estava falando aqui que o teólogo Orton, ele explica quem eram os anciãos. Alguns escritores pensam que são anjos governantes, só que há uma distinção entre os anciãos e os anjos no texto, né? O quê? Não acredito. Há uma distinção entre esses anjos e esses anciãos. Então, os anjos estão do lado de fora do círculo, né, dos anciãos. Pode ver em Apocalipse 5:11. E vale lembrar que em nenhum lugar da Bíblia os anjos são chamados de anciãos. Em nenhum lugar da Bíblia eles são chamados de anciãos. Então, no texto de Apocalipse capítulo 4, versículo 4, viu, Alex? A palavra usada em conexão com os anciãos assentados sobre o trono é quem tem poder real. Quem tem poder real, entendeu? Então, esse texto de Apocalipse capítulo 4, essa palavra usada lá com a conexão aos anciãos que estão assentados sobre o trono, que tem poder real, Apocalipse 5:10. As roupas brancas são também prometidas aos crentes vencedores, né? Conforme Apocalipse 2:10. E logo a maioria preferivelmente crê que estes anciãos, como já falamos em um programa anterior, de alguma forma representam a igreja, sendo eles a representação dos 12 apóstolos e das 12 tribos de Israel. Então nós já falamos no programa passado que os 12, que acreditamos que os 24 anciãos sejam os 12 apóstolos de Jesus Cristo e as 12 tribos de Israel, né? Então, os 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel, o nome de Matias e não o de Paulo é que deve estar representado entre os 12 apóstolos. Viu, Alex? Então, se você tem dúvida de quem é que está representando entre os 24 anciãos, os apóstolos, se é Paulo ou se é Matias, é lógico que é Matias. É Matias, né? Então, é o nome de Matias e não de Paulo é que está representando entre os 12 apóstolos. A representação de Paulo na visão de João, embora o seu nome não apareça, pode ser vista na multidão de salvos, né? Vindo de todos os povos, línguas e nações que se renderam ao Cordeiro por meio do ministério do apóstolo dos gentios. Mas quem está representando de fato os apóstolos no meio dos 24 anciãos não é Paulo, e sim Matias. Tá bom, Alex? Então chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? A Bíblia sempre vai ter razão. Eita glória! Ela sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível, ela é a palavra de Deus.
E não tem como questionar com a Bíblia. Questionar com a Bíblia é a mesma coisa de dar murra em ponta de faca. Depois de todos esses esclarecimentos, vou pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, pedir que você deixe o like para que o YouTube entenda que mais pessoas precisam ter acesso a este conhecimento e que você compartilhe, né? Compartilhe com mais pessoas, né? Em nome do Senhor Jesus. Agradeço seu carinho, sua companhia, sua audiência, né? Prometo voltar. Amanhã eu não volto. Não volto amanhã porque tem uma reunião lá na nossa igreja. O pastor já convocou para reunião e nós vamos ter que estar lá, né? Então eu volto na quinta-feira. Se Deus nos permitir, se o arrebatamento da igreja não acontecer, a gente volta. A gente volta às 9 da manhã com mais um Bom Dia Super Dia, tá bom? A todos vocês, uma ótima tarde e a paz do Senhor Jesus. Vou deixar vocês com a Célio Trindade. A partir de agora, a conversa é com a Célio Trindade, jornalismo verdade para você aqui na Ondas de Paz Renascer HD. Tchauzinho, a paz do Senhor Jesus. Fui! ZYC 357, 106,3. Rádio Ondas de Paz Renascer HD. Localizada na Avenida dos Africanos, número 20, São Luís, Maranhão. Telefone 98 987 31 36 96. Ondas de Paz Renascer HD. A rádio do momento.